Olá, boa tarde, espero que esteja. Vamos aguardar só mais um momentinho, certo? Boa tarde, Sara. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso evento. Cara, gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Fique à vontade para quando quiser começar, certo? O Robert, que vou estar aqui me auxiliando na moderação. Muito obrigada. Eu não estou conseguindo visualizar, pedir até o apoio da moderação, né? Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Sara Winter. Atualmente, eu estou como Product Owner da Bradesco. A gente já podemos começar então, né, Robert? Podemos sim, viu? Perfeito, obrigada. Eu vou trazer aqui para vocês, primeiramente, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, estou aqui vestindo um blazer azul, uma blusinha aqui embaixo branca, não sei se todos conseguem ver, mas eu vou trazer para vocês aqui um bate-papo rapidinho sobre os avanços tecnológicos na área da saúde. Vou trazer os impactos, as inovações, com um viés um pouquinho sobre a experiência do usuário. Como eu disse, eu sou Product Owner, eu gosto sempre de trazer ali a visão do produto quando a gente está falando de tecnologia, principalmente nos avanços tecnológicos, tá? Eu atualmente faço um mestrado de gestão de projetos e inovação de produto por Madrid, né? Estou há mais de 15 anos já trabalhando com transformação digital e com produtos inovadores. Eu quero começar trazendo um panorâmica demográfico sobre os desafios na área da saúde. Então, hoje nós temos um envelhecimento populacional e um impacto econômico gigantesco. O Brasil atualmente tem mais de 32 milhões, uma população idosa. Então, assim, a gente olhando daqui em 2035 vai para 42 milhões, daqui a 2050 nós teremos 60 milhões. Então, o Brasil é um país ali que estamos caminhando ali, né, com um país idoso, tá? E isso é um olhar interessante porque a gente está fazendo uma inovação tecnológica. Nós estamos vivendo num momento pós-pandêmico. O quanto que a gente cresceu, né? O quanto que foi evoluído nesse momento, o quanto que a gente precisou se digitalizar para pertencer ao nosso ambiente, que hoje é praticamente digital. A gente está fazendo aqui a nossa conversa virtualmente, né? Então, olha quanto avanço que nós tivemos nesse meio tempo e como o olhar ele precisa estar centralizado no que o usuário está fazendo. E aí percebam que tem uma sutil diferença entre o olhar do usuário e o olhar no usuário, né? Quando a gente está falando do usuário, qual é a jornada dele? Como que a gente faz? Hoje a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é olhar o celular. Então percebam como a gente mudou. A sociedade ela mudou de uma maneira drástica no momento, num curto período de tempo. E é esse olhar que eu quero trazer aqui, um olhar mais cuidadoso, né? Então, vamos pensar ali no criar produtos com foco em resolver uns problemas reais. Qual realmente é a minha dor? Eu estou criando uma solução, eu estou criando ali uma aplicação ou desenvolvimento, né, de algo, de um simples software, mas qual é o olhar que eu estou tendo naquilo? É realmente uma dor que eu estou querendo resolver? Ou é uma métrica por vaidade?
Então, ali eu quero trazer esse senso crítico, sabe? A gente está fazendo uma entrega apenas por uma solução pré-concebida ou realmente eu estou apoiando aquela dor? Estou tendo ali o meu momento empático, mas eu estou tendo a compaixão, estou trazendo a minha ação propriamente dito na criação daquela solução. Tá, então, vamos desapegar aquelas ideias fixas de ouvir só para entender as dores. Não, vamos fazer pesquisa, vamos estar ali junto, vamos andar, vamos vivenciar a necessidade do usuário, né? Ter empatia, ela é essencial, mas a gente precisa ter esse momento de compaixão também para mapear a jornada do paciente, né? Trazendo aqui para o âmbito da saúde, identificar quais são os pontos críticos. Então, os produtos desejados, eles vêm surgindo quando a experiência ela é fluida. A gente precisa trazer uma experiência fluida, sem esforço, consciente e focado no usuário, tá? Qual é o olhar dele? O que que eu preciso trazer para ele? Tá? Então, essa visão ela deve ser centrada no impacto de cada funcionalidade para gerar valor. As empresas, elas lucram muito dinheiro com qualquer funcionalidade, mas eu realmente preciso disso? Eu preciso acordar, olhar o celular, ver quem me mandou mensagem? Qual é a minha real necessidade, tá? Na minha jornada do dia a dia. Então, em telemedicina, a gente trata muito isso, né? Não basta só conectar ali o médico e o paciente, a gente precisa garantir que seja acessível, que seja simples, que seja funcional, para que eu consiga gerar uma confiança naquela aplicação que eu estou desenvolvendo, né, para que eu tenha ali um senso muito de proximidade com a pessoa que eu estou utilizando. E aí eu vou trazer aqui até um ponto que brilhantemente o Davi colocou anteriormente, que é esse designer por emoção. Eu estou me aproximando cada vez mais de coisas que são abstratas, né, da tecnologia. E isso precisa ser feito para que a empresa lucre. Mas até que ponto essa minha confiança vai estar naquela tecnologia só, né? Então, é importante a gente trazer esse olhar, tá? Então, trazendo uma visão de designer de produto, para que ele seja desejável, eu preciso muito conhecer meu público, né? Então, utilizando ali o foco e as necessidades para ele, a gente entende profundamente quais são as reais necessidades que ele precisa ter para eu criar aquela aplicação, seja paciente, seja um profissional, para desenvolver qualquer tipo de solução, né, de aplicativo ou de aplicação, até mesmo falando de uma ponta a outra, mas ele precisa ser intuitivo, ele precisa ser eficaz, e aí eu estou começando a ter cada vez mais informações dos seres humanos, né, do que a gente faz, o nosso passo a passo, do nosso dia a dia, e está gerando uma certa dependência desenfreada. Então, são dados nossos contidos todos os dias, o tempo todo, que a gente mesmo, por livre e espontânea vontade, está inserindo ali. Oi, Renata, tá com a mãozinha levantada. Oi, Sara, tudo bem? Eu posso projetar as imagens que você me mandou por causa do slide que deu problema, né? Você quer que eu Obrigada, faça é isso? isso. Se Eu você vou já puder. colocar aqui, então, enquanto você vai falando, você quer que eu vá passando, aí você vai avisando, tá bom? Tá bom, obrigada. E mais uma vez, pessoal, obrigada, viu? Pela oportunidade, também pela moderação aí, que eu fui passando os slides, né? Pedindo ali um help, uma ajuda. Obrigada. Então, a gente está trazendo essa visão de produto centralizada, né? Exatamente na experiência do usuário, com foco no que realmente ele precisa e trazer o âmbito de pesquisa, sabe? A gente desenvolve soluções. Quantas pessoas que às vezes têm até mais de um celular em casa? Eu preciso mesmo daquilo? Eu preciso de todos esses parâmetros tecnológicos que eu tenho na minha residência? Como a gente sobrevivia antes? Né? A gente está num momento assim interessante também, fugindo um pouquinho do assunto, mas é pertinente, home office. A gente quer aquela liberdade de trabalhar em casa, mas há pouquinho tempo atrás a gente ia todos os dias, né? Então, como que a gente está sobrevivendo a isso? A sociedade está mudando, a gente está evoluindo, e a gente não pode deixar de levar em consideração a importância de sermos humanos, né? O tato humano ainda nisso tudo.
Tá? Então, aqui falando sobre dados ainda, é importante falar o quanto a tecnologia influenciou e vem influenciando de uma maneira incrível. A gente tem hoje a IA para exames de imagem, redução de erros, diagnósticos, tudo é feito por IA. Recentemente saiu até um dado super importante, o médico que operou à distância. Então, assim, o quanto é importante a gente ter pessoas que estão se aproximando via, né, internet, nós aqui no nosso encontro novamente. Então, a telemedicina, né, os acessos, a ampliação de resultados finais, a gente tem triagens automatizadas, e isso é muito bom porque gera aquele desgaste que tinha antes, né, como retrabalho, hoje em dia não tem mais tanto. E até mesmo através da triagem, a gente já pode diagnosticar de uma forma simples pequenas doenças ali, por uma triagem. Então, é importante a gente ter o entendimento, a partir do momento que eu tenho a oportunidade de fazer uma simples pesquisa, porque a triagem é uma pesquisa, eu já consigo utilizar aqueles insumos para detectar pequenas ações futuramente e repará-las, tá? Então, a gente tem que mudar ali um pouco o mindset de, eu só vou no pronto-socorro quando tem uma urgência, uma emergência. Tem um acompanhamento, e as ferramentas, elas estão evoluindo para que a gente tenha isso, tá? Todos os acompanhamentos, que faça tudo de uma maneira melhor. Cases assim reais que a gente tem diversos, tá? Então, hoje a gente traz um investimento de health techs no Brasil, mais de 1,4 bilhões é investido, tá? Anualmente nisso. Projeção de mercado para daqui a pouco, 3,14. Então, assim, é um investimento muito grande que nós temos hoje de startups, que são apoiadas até pelo Banco Nacional de Desenvolvimento, né? Enfim. E é natural. Precisa ser feito isso. Mas será que a gente está fazendo da maneira correta? Será que a gente não está perdendo ali o tato humano? Né? Precisa de tudo isso? É importante a gente pensar também, né? A inovação, ela precisa ser feita com propósito, tá? E principalmente quando a gente trata da saúde, porque ela veio para resolver um problema real. Então, a gente tem que ter aquela empatia, a gente tem que ter um propósito, mas o que eu estou querendo resolver ali? E a colaboração, principalmente quando a gente traz de diversas áreas, é importante para que eu crie uma solução, um produto que seja útil, não apenas para aquele momento, mas que eu consiga utilizá-lo por muito mais tempo. Hoje a gente vê a atualização de software, eu tenho um aplicativo, estou utilizando, ele é muito bom para verificar a pressão, né? E se eu não atualizar, o que acontece? Qual é a dependência que eu vou gerar naquilo? Então, eu preciso criar um produto que seja útil num longo período de tempo, tá? E que não custe para o usuário um sofrimento posterior. Então, automaticamente eu crio essa dependência, né, em relação ao aplicativo, e que não gere frustrações no meio da minha jornada, porque eu dependo daquilo para verificar a pressão, por exemplo. Ou então a situação de pessoas com doenças crônicas, a gente vê um aumento surreal de pessoas com diabetes. Então, elas precisam do aparelhinho para ficar verificando ali, né, a picada sanguínea, né, que eles chamam. Então, assim, precisa ter um carinho, precisa ter uma atenção. Como é que você vai utilizar um aplicativo que ele verifica ali, mediu, né, através de um sensorzinho, e ele é movido geralmente a pilha, mas as informações elas já estão indo no software de celular, né, o smartphone, a pessoa já consegue visualizar. Então, quer dizer, se eu não ficar atualizando o meu software, eu não vou ver o quanto eu estou medindo quanto está a glicose do meu sangue, sabe? Olha o quanto é importante a gente pensar nisso também. Para onde está indo o viés de produto? Os produtos que a gente está criando, que estamos desenvolvendo, que estamos criando, ele realmente está focando no usuário? Porque olha a frustração dessa pessoa, né? Então, isso é muito comum, tá, gente? E as doenças crônicas, elas vêm, assim, aumentando de uma maneira muito abrupta, né? E a gente tem que ter esse olhar, tá? Então, a transformação digital, ela precisa ser humana. A gente precisa combinar a ciência, a tecnologia e a humanização para gerar soluções que melhoram a qualidade de vida das pessoas e as expectativas. E aí, principalmente, trazendo aqui um viés para o Brasil, que nós somos um país ali, o sexto país no mundo, né, de idosos. Então, olha para onde a gente está caminhando. A gente está tendo mesmo essa visão? A gente está acompanhando isso? Qual é o impacto disso, tá, na sociedade como um todo? Então, o foco na eficiência e na sustentabilidade, a gente precisa investir em produtos que colocam o usuário no centro, mas olhando ali a jornada dele mesmo, sabe?
investir em saúde mais eficiente, acessível, enfim, e sustentável. Então, eu queria trazer um pouquinho também do viés da ética na inovação da saúde, o impacto e a responsabilidade, tá? Então, 72% dos brasileiros utilizam o aplicativo de saúde regularmente. Imagina isso, 72% para a saúde, para a saúde. 38 relatam ansiedade ou dependência tecnológica relacionada à saúde digital. Mercado global, né? Isso falando no âmbito geral de aplicativos, que deve atingir ali 189 bilhões até 2026. Então, assim, em menos de um ano, a gente está aqui há 2 meses, né, para encerrar o ano. Olha isso, sabe? Vamos ter um olhar de sustentabilidade um pouquinho? Uma em cada 4 pessoas já alterou os hábitos por influência de algoritmos. É incrível. Hoje a gente precisa daquela autovalidação. Eu preciso que não só me sentir bem, mas postar uma foto ali e que a maioria me dê like e que a maioria também me ache daquela forma como eu preciso. Então, olhando para a saúde como um todo, olha o quanto a gente ganha, mas também um olhar que a gente precisa ter, um olhar de cuidado, um olhar de atenção, tá? Pessoal, eu não estou vendo vocês aqui, mas fiquem à vontade para me interromper, tá? A hora que vocês quiserem. E trazendo ali uma analogia, a gente está vivendo por aparência, né? Continuando aqui. Quando a tecnologia ela vai ditando padrões irreais, a gente vai criando uma pressão social gigantesca. E qual é o impacto disso? E aí, trazendo para a educação, como eu estou cuidando daquela criança, como eu estou cuidando daquela criança que precisa ter um olhar do que é a sociedade, de como ela está se vendo como ser humano, e desses adolescentes, como é a saúde deles. Antigamente a gente falava de uma evasão escolar gigantesca, só que no ensino médio. Hoje a gente vê isso no ensino fundamental, tá? No momento pós-pandêmico. Então, a saúde do meu adolescente, a saúde da minha criança tá boa? Isso é aceitável? Qual é a visão que hoje eles têm sobre o ensino? Qual a visão que eles têm hoje sobre a sociedade num celular? Porque hoje a sociedade é aqui, a gente só se comunica por aqui. Então, às vezes não, né? Muitas vezes a gente está dentro de casa, a gente manda mensagem para falar com a pessoa aqui, ó, curtiu sua foto ali. Ah, vem cá, é saudável? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a gente? A gente está vivendo nesse momento, né? A gente precisa falar disso, tá? Então, nós estamos criando soluções para melhorar vidas ou para controlar esses comportamentos. Isso está sendo útil? Está sendo bom? É o que a gente tem. A gente está vivendo assim. Então, a sustentabilidade e o lixo tecnológico na saúde. Hoje nós temos 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico geradas no mundo. Isso é um dado de 2022. Apenas 22% é reciclado. Projetado de 8,2 milhões, tá, de toneladas até 2030. Então, olha isso. O Brasil hoje ele tem 2,4 milhões de toneladas por ano e apenas 3% é descartado de forma correta. A gente não tem isso, né? Conscientização e ambiental. Para onde eu estou jogando esse meu lixo tecnológico? Olha que loucura. Então, os impactos de metais também pesados, eles contaminam o solo, vão contaminando a água, vão contaminando o risco, e isso traz um risco gigantesco na biodiversidade, tá? As práticas sustentáveis, aí a gente está trazendo aqui um pouco para o viés de designer durável, logística reversa, tecnologias verdes, né, ESG, a gente precisa falar disso também nas escolas, a gente precisa trazer isso numa organização. Frases que a gente pode ter assim constantemente, né? A inovação sem sustentabilidade, ela é um risco para o futuro. Então, olhando ali o meu futuro, eu sei reciclar hoje, eu tenho isso em casa, eu estou trazendo isso na minha família, eu estou visualizando ali todo mundo utilizando o celular, utilizando o computador, e a gente precisa, porque sem isso a gente não consegue nem se comunicar, a gente precisa disso. Mas eu sei fazer o descarte correto daquilo? Então, assim, é um ponto de atenção muito grande, a gente trouxe no início.
né, desse nosso encontro aqui pela manhã, as cidades tecnológicas, né, as inovações e tudo. Mas cadê o nosso olhar para a sustentabilidade, gente? A gente precisa falar disso também, é muito importante, tá? A tecnologia, ela é o meio, mas o cuidado, ela é o fim. Então, o que que a gente vai fazer sobre a inovação e essa experiência do usuário? Nós estamos criando soluções para melhorar vidas ou para controlar esses comportamentos inteiros? E o que que a gente está fazendo com essas informações? A gente está criando IAs, a gente está trazendo soluções, né? A gente está trazendo ali é, tudo que a gente precisa, mas a gente realmente está precisando de tudo isso. A gente está salvando muitas vidas mesmo, a gente está gerando mais dependência nos aplicativos. E isso está sendo saudável? Então, como que a gente pode garantir que a tecnologia ela seja visível e poderosa sem tornar invasivas, tá? A gente já parou para pensar se o produto ele está sendo feito para mim mesmo ou ele só está gerando recurso para as empresas? É isso realmente que eu preciso? Eu preciso disso? Esse é o meu fim? Eu preciso realmente daquilo que eu estou utilizando? O que isso pode fazer dessa experiência única? Essa experiência única, ela é única mesmo? Ou ela está sendo dita ali pela sociedade para que eu realmente ache que aquilo é um sentimento de experiência do usuário ótima? Eu vou nesse restaurante porque eu vou ter a melhor experiência do usuário, a melhor experiência da vida. Tudo é experiência hoje, né? É interessante, eu queria que a gente trouxesse assim, essa conversa para esse senso crítico, sabe? Isso realmente é uma experiência do usuário? A gente está realmente precisando disso? Se 90% dos dados de saúde não são usados, estamos desperdiçando as oportunidades estamos desperdiçando essas oportunidades ou a gente está criando mais riscos para isso tudo? E quem que deve ser responsável por essas decisões? Se nós estamos fazendo e informando os nossos dados e tudo de uma livre e espontânea vontade. A gente precisa realmente disso? Então, quem deve ser responsável por essas decisões? Nós mesmos, nós estamos sendo responsáveis por isso? Nós estamos educando corretamente aquela criança que está precisando daquilo? É interessante. Até onde você confia numa IA para decidir esse seu tratamento? A gente está trazendo isso, né? A gente está fazendo perguntas para a IA íntimas e ela está nos respondendo. Então, sobre a ética e essa dependência tecnológica, nós estamos preparados para lidar com essa dependência que nós estamos criando nos usuários e os produtos que sempre precisam de uma atualização de software? Como equilibrar essa inovação e esse bem-estar humano? A tecnologia ela está nos libertando ou ela está nos aprisionando ainda mais nesses padrões reais? A gente vê hoje um avanço gigantesco das pessoas. Sou influencer, eu só sou influencer. O que aconteceu com a academia? A gente não precisa mais estudar. É muito bom a gente estar num âmbito social mesmo, né? A gente não pode condenar. É realmente muito útil. Mas cadê a academia? Cadê o ensino? Pergunta para uma criança o que ela quer ser. Ela quer ser influencer. Então, assim, vamos ter um olhar humano, vamos ter um olhar ali mais de cuidado do que a gente está fazendo. A gente precisa de tudo isso, vamos se questionar mais, né? Então, se a gente produz 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano, qual é o custo real dessas inovações? O que nós temos com isso? Né? Como podemos inovar sem adoecer o planeta e sem adoecer a nossa mente também? A gente ainda não sabe o que vai acontecer dessa sociedade daqui a uns 10, 20 anos, né? Mas como a gente está hoje? A gente precisou evoluir tudo isso no momento pandêmico. A gente estava lá, sem nada, sem contato, e nós evoluímos e avançamos muito tecnologicamente. Mas a gente precisa olhar e falar: ó, é assim? Eu não preciso ali ter um termo de realmente aceitar o que eu estou recebendo de informação? Aquilo precisa estar tão aberto para todos? É assim mesmo? Não precisamos fechar, logicamente que não, mas a gente precisa trazer uma ética. E a gente precisa também dessa ética. É muito o senso crítico mesmo. Vamos nos questionar, sabe? Eu quero fazer essas provocações. E a gente vai escolher um produto sustentável, mesmo sabendo que ele é menos conveniente. A gente faz isso, né? A gente nem necessariamente precisa de tudo que a gente tem, mas a gente quer mais. E isso que eu acho que é interessante quando a gente fala de criação de produto. É, Existe muitos preparos antes da gente colocar no ar uma aplicação.
tá? E muitas equipes, elas vêm trabalhando com isso. Não é apenas um desenvolvedor que faz uma aplicação para mim. Eu preciso ali ter um viés de pesquisa. Eu preciso ter, e trazendo aqui, um olhar de designer do que realmente é necessário para que seja criado. Então, voltando, quando a gente fala sobre o avanço da tecnologia, e voltando no tema de início, sobre idosos, que a gente vive ali num país onde está crescendo, né? A gente está vivendo no 6º país com mais de idosos do mundo. Como é esse olhar para ele? Quem que está cuidando disso? Quem está vendo isso? Da mesma forma que eu vejo hoje gamers idosos, e é muito legal fazer essa comparação. Mas e o olhar? É realmente para ele que os produtos estão sendo criados? A gente tem um avanço gigantesco na área da tecnologia, e isso é muito bom. Mas o olhar na jornada dele é essa mesmo? Então, é importante a gente estar sempre se questionando sobre isso, sabe? O produto, ele tem que ser intuitivo, ele tem que ser eficaz, né? A gente fala do smartwatch, por exemplo, até mesmo da Apple, né? A gente tem ali aquele programa de saúde, ele vai controlando a pressão, ele vai controlando ali o batimento cardíaco. A gente pode, no próprio software, atualizar, e se ele tiver percebendo qualquer batimento acelerado, ele chega até a notificar, tá, os parentes. Então, olha só que legal que nós temos. É muito bom. É ótimo, né? Porque hoje a gente pode ter esses avanços que a gente não tem. A gente está falando de idosos sozinhos. Então, a gente pode sim salvar vidas através de aplicativo, através de software. Mas é sempre importante a gente olhar na jornada dele, qual é o caminho dele. E ele vai controlando tudo através do celular, através do relógio, do smartwatch. Eu tenho isso. Então, olha que legal, olha que avanço bom. Esse é um case de sucesso de pessoas que olharam a jornada do usuário, né? Ele levanta ali sozinho, ele não tem ninguém às vezes. Então, olhando também para o olhar da diabetes que eu trouxe, um exemplo. É muito bom você ter ali, você consegue verificar, né, a sua glicose, ele já manda para o aplicativo quanto que tem, ele consegue até mensurar, o avanço da tecnologia está tão incrível que ele está trazendo uma IA de pâncreas para quem tem diabetes. Ele consegue fazer uma simulação. Então, é muito importante, olha que olhar, olha que sensibilidade, a pessoa foi a fundo. Sabe, é muito importante a gente continuar com esse caminho. Essa jornada é primordial para que a gente consiga trazer ali soluções inovadoras e eficazes para o produto que eu estiver desenvolvendo, né? Renata, eu não estou vendo, você está passando ali, mas eu não estou conseguindo visualizar. Peraí, Sara, será que eu tirei? Panorama demográfico. Oi? Desculpa, não entendi. Eu vou seguir, não tem problema, não precisa nem compartilhar, estou seguindo aqui. Podemos? Eu acho que eu parei de compartilhar sem querer. Eu vou Não tem colocar problema. aqui. Acho que nós estamos vendo o WhatsApp, seu WhatsApp. Fica tranquila. É que Ah, eu vi tá. que você me Deixa eu mandou parar mensagem, aqui. mas fica tranquila. Tá. E aí eu vou colocar e você diz da onde que foi, tá? Da Não, onde que fica você quer que tranquila. seja. Acho que a gente Eu consegue não seguir. precisa. Acho que tá bem, tá perfeito, tá bem legal. Então, vamos, tá? Só não estou vendo. Se alguém estiver falando, por favor, me interrompa e fiquem à vontade. Tá? Então, eu acho que é importante a gente trazer sempre esse equilíbrio sobre a inovação, sobre o bem-estar humano, muitas coisas a gente tem para apresentar. Não vou conseguir mostrar ali as imagens, mas eu vou falar, espero que todos compreendam. Então, nós estamos preparados aqui para lidar com uma dependência que nós estamos criando, né? Se nós estamos produzindo ali 62 milhões de toneladas, o que a gente está fazendo com isso? Tá? A tecnologia ela é um meio, mas a gente tem que pensar em quem está utilizando. Como que eu estou utilizando aquela aplicação, aquele software? Quem está lendo? Quando eu estou produzindo ali que seja um aplicativo ou então algo que me faça preencher um formulário, isso está realmente fazendo sentido para quem está utilizando naquele momento? Eu estou fazendo isso porque eu preciso conter as minhas informações, né, no prontuário ali, eletrônico, até que vai para fazer uma triagem médica.
Todas essas informações, elas hoje já têm até um avanço que você pode vincular. Não sei, que eu não estou conseguindo mostrar para vocês, mas tinha tudo isso na imagem. A gente consegue, através do e-mail, você já se cadastrou, você já visualizou. Quando você chegou lá, ele já tem todas as suas informações. Ele consegue fazer um acompanhamento preditivo do que eu tenho. Então, ele é recorrente. Eu chego, ele já sabe ali meu histórico, ele já sabe o que que eu tenho como paciente, e vou passar por a triagem, ela vai ser muito mais fluida, tá? E aquele acompanhamento vai ser muito importante para que eu consiga mapear e identificar ali aquelas doenças que estão evoluindo ou não. Então, é muito importante a gente tratar isso como pesquisa e levar adiante, sim, como estudo, para que eu consiga compor produtos inovadores e que eu consiga trazer de fato qual é o meu olhar, qual é a minha jornada para criar aquela solução, aquela aplicação, tá? Parkinson, por exemplo, também é uma doença crônica, né? E que a gente vê os idosos, né, tendo, e aí a dificuldade daquele vovô que não consegue pegar seu netinho ali e fica, sabe? Então, com aplicativos, também estava ali, eu não vou conseguir mostrar, mas percebam o quão importante é a gente ter aquele olhar de cuidado quando a gente cria um aplicativo, uma solução, para que eu consiga medir o quanto tremor ele está tendo naquele momento, sabe? E ele vai saber, ele espera um pouquinho, eu sei que é muito angustiante para quem tem Parkinson na família, sabe? Mas imagina só, você conseguir medir aquilo, trazer aquilo de uma maneira assim, para acalmar a pessoa que está naquele sofrimento, sabe? Então, que importante que é você ter esse viés, ter esse olhar de cuidado, esse olhar de carinho, sabe? É muito importante mesmo a gente acompanhar e trazer isso. Então, trazer um designer eficaz, olhando para quem vai utilizar de fato, né? Então, essa visão de produto, que quando a gente desenvolve uma aplicação, desenvolve ali um software, vai desenvolvendo até mesmo produtos físicos, você realmente vai utilizar daquilo daquela maneira correta, né? Porque não é a pessoa que comprou, mas sim a pessoa que desenvolveu. A gente já tem o hábito, né, de fazer aquilo. Foi mapeada a minha jornada de maneira correta, de uma maneira eficaz? Eu estou utilizando aquele software de uma maneira que foi pensada para mim? Tá? Então, vamos desapegar essas ideias, vamos ouvir o usuário, vamos entender qual é a real dor dele hoje. Né? A gente tem ali, trazendo novamente o âmbito da evasão escolar, inúmeros professores que não conseguem e que têm ainda uma resistência ao aplicativo, ao utilizar. Eu trabalhei até muitos anos numa editora e a maior resistência que eu tinha ali até mesmo dos próprios professores entenderem o quão importante a ferramenta ela pode ser com viés de ferramenta mesmo. Eu vou utilizar aquilo para que o meu aluno consiga, de uma forma gamificada, entender a tabuada, né? Por exemplo, então entender uma conta matemática. Eu posso agregar aquilo de uma maneira saudável. E até mesmo é uma função, tá ali dentro da BNCC, compete ao professor ensinar, instruir os usos tecnológicos. Não vamos separar, vamos trazer, mas com consciência. Trazer ali para o meu aluno. Eu sei que é difícil, tá numa sala de aula com crianças, é difícil ali parar e falar, olha, espera aí que eu vou te ensinar com a tecnologia. Muitas vezes os professores também não sabem. Mas é importante a gente ter esse conhecimento. A gente está vivendo no mundo tecnológico. Então, vamos agregar, vamos fazer com que a tecnologia ela realmente utilize, seja a ferramenta para mim, sabe? Utilize aquilo como uma maneira positiva, para que eu consiga, enfim, passar o conhecimento de uma maneira boa. E que é o momento deles também, né? Deles, né, os alunos, eu digo, dentro de uma sala de aula. Eles, isso no âmbito ali, falando da evasão do ensino fundamental, trazendo ali para ele, qual é o olhar daquele aluno? Ele não quer. Hoje mudou. Você acha que a criança vai ficar 4 horas parada numa cadeira olhando o professor passar ali? É muito difícil. Né? A gente não está mais, a gente tem o hábito de ficar passando o tempo inteiro ali na tela, muitas informações. Então, o cérebro também está modificando, né? A gente estava modificando essa visão. Então, trazer assim uma aula mais dinâmica, né? Metodologias ali ativas para dentro da sala de aula, é importante a gente falar disso também. E aí isso envolve um olhar
na sensação da criança, qual é a importância de eu olhar ali e falar, olha, eu estou pertencendo a esse seu momento. Vem cá, me conta também qual é a sua sensação através daquilo. Né? Como que você está se sentindo quando eu estou passando aqui, ao invés de ser no quadro, fazer uma aula mais dinâmica? Vamos sair da sala de aula? Vamos fazer uma coisa diferente? Isso é importante para o aluno também. Ele não vai ficar sentado só na cadeira por 4 horas. Mudou. Então, a gente tem que se adaptar. Olha como é importante trazer a tecnologia para um lado positivo, tá? Utilizar de fato as ferramentas. E são gratuitas, muitas delas. E os professores, às vezes, não conseguem nem visualizar, por apego ainda, sabe, ao tradicional. E é importante a gente ter a visão, porque no final a gente está se apegando o quê? Às ferramentas e não querendo solucionar a dor. Qual é a dor daquela criança que está ali? Tá? Quando eu digo dor, é a sensibilidade mesmo. Qual é o problema que eu quero resolver ali dentro da sala de aula? Que ele aprenda. A gente está ali para isso. Então, se eu estou tendo uma possibilidade de fazer algo inovador, de fazer algo que a criança se apaixone também pelo ensino, né, pelo conhecimento, ou então que pelo menos aceite e passe de ano recebendo ali o conhecimento. Por que não utilizar de uma ferramenta visual, né? A gente tem hoje, até mesmo no Google ali, gratuito, que a criança pode ficar visualizando, né, vídeos, ela pode entrar em museus, então trazer, utilizar da ferramenta da inteligência artificial para elaborar uma sociedade que ela nunca poderia visualizar, uma sociedade pré-histórica, né? Através até coloca ali um óculos Rift, não sei, estou dando aqui um exemplo. Mas olha que legal, ia fazer uma aula imersa, né? Ela está ali realmente tendo ali a visualização de como seria um museu, ou então como seria ali a pré-história, eu não sei, né? Estou aqui só dando os exemplos, mas quão importante a gente ter aquela visão de resolução do problema, ser resolutivo, sabe? Eu preciso passar o conhecimento, né? Numa aula de história que estou dando exemplo. Então, como que eu posso fazer aquele aluno prestar atenção no que eu estou querendo passar? Trazer ele para perto de mim. Como que eu faço isso? Utilizando até mesmo das ferramentas que nós temos hoje. Então, é interessante a gente ter essa empatia e ter também esse momento de ação, seria, no caso, até a compaixão. Trazer para ele e falar, olha, eu sei que seu momento é tecnológico, você acha que sabe muito mais do que eu até mexer em aplicativo. Mas eu também posso te ensinar de uma maneira tecnológica, por que não? Né? Então, trazer essa tecnologia, trazer o viés da inteligência artificial para que eles possam ver. E é legal também isso falando de crianças e falando também de idosos, porque a resistência é muito maior. Né? Quando a gente está falando de idosos, eles já acham que já sabem, já viveram de tudo. E videozinho legal também passar para eles, né? No momento de conforto. Tem inúmeras ali trends, né? Que as pessoas estão se abraçando ali no momento criança, abraçando a pessoa já adulta, né? Os idosos vendo isso é muito legal. Eu também não vou conseguir passar isso para vocês hoje, mas também tinha ali no material. Então, é interessante quando a gente traz a visão de resolução do problema, utilizando a ferramenta com foco nisso, sabe? E não apenas, não quero a ferramenta porque é inteligência artificial, ela vai roubar todas as minhas informações, é um monstro que eu não sei para onde vai, e ela vai fazer revolução. Calma, deixa eu utilizar também para um lado positivo, alegrar um pouco, né? O dia que é tão complicado dessas pessoas. Então, isso trazendo no âmbito de pessoas que estão acamadas, ou então pessoas que estão ali com doenças crônicas, trazer a melhoria, trazer para mim também aquele aluno que não quer assistir aula. Então, a gente pode trazer a tecnologia para todos os âmbitos. E aí, voltando aqui também para a área da saúde, né, que é o nosso tema central, mas o quão é importante a gente visar e olhar o problema que eu quero resolver. Eu quero resolver o problema de um aplicativo que seja desejado, que ele seja fluido, que ele seja ali intuitivo. Para qual é o público que eu quero desenvolver aquilo? Recentemente a gente falou muito sobre a adultização, né, que agora está em alta. E aí é sempre o questionamento, mas essas crianças elas têm acesso a tudo, não têm controle. Então, gente, que a gente precisa trazer a solução. Né? Vamos nos apegar ali a esse problema e trazer a solução para aquilo. Então, o olhar tem que ser sempre esse, sabe? O que eu estou fazendo com essa informação que eu estou tendo?
Eu vou continuar gerando ali um mercado totalmente desenfreado, sem saber quem é o meu público final, sem saber o que eu vou fazer com aquela informação, ou eu vou, a partir daí, olhar e falar, tá bom, como a sociedade está diante disso? Como é o meu público diante disso? E, a partir dali, criar uma funcionalidade, um produto que tenha um impacto, mas que precise gerar valor, até porque a empresa precisa receber, né? A gente está vivendo num capitalismo, mas que não seja tão danoso à nossa saúde, né, mental e física, enfim, e que nós sejamos humanos ali ainda, sabe? Ter essa sensação, esse pertencimento de sociedade ainda, que hoje já é virtual. A criança hoje, ela cresce já com o celular na mão, se alimenta ali no momento de rotina com o celular na mão, é, cadê aquela. É difícil até falar, né? Mas aquelas crianças que descem, que ficam ali brincando no parquinho, né? No play do prédio, vão descer com o celular na mão. E é o momento deles. Vai fazer o quê? Vai tirar? Não. Mas como que você vai trazer o consumo consciente? Qual é a sustentabilidade daquilo? Como que está a saúde mental daquela minha criança? E dentro da sala de aula, né? E no relacionamento? E cadê o relacionamento? E como é esse relacionamento? E como é o futuro? Né? E como é que a gente vai trabalhar com isso? A gente precisa ter esse olhar. Ele não pode simplesmente gerar produtos e gerar insumos sem a gente pensar no que está acontecendo. Vamos olhar, vamos se olhar. É isso mesmo? Tá certo? A gente está vivendo nesse mundo e tudo bem. Então, vamos ter esse olhar mais consciente, sabe? Vamos olhar para o ser humano, vamos olhar para o Brasil hoje, que tem uma população gigantesca, idosa, né? A gente vai estar ali amanhã. E como é que eu quero meu futuro amanhã? Eu quero que seja assim? Vamos começar de hoje. A gente precisa, a gente pode fazer isso, ainda dá tempo. Vamos olhar e vamos nos movimentar para que isso aconteça de uma maneira saudável, de uma maneira sustentável, para que a gente consiga agregar, né, gerar valor, mas de uma maneira positiva. Porque o nosso futuro vai depender dessa criança que não sai do celular hoje. E se a gente não olhar e falar, opa, calma, eu sei que você quer ser youtuber, que você quer continuar ali sendo influencer, mas eu preciso que alguém vá me operar amanhã, né? Quem que vai ser que vai operar minha catarata? Vai ser só uma inteligência artificial que ficou ali se alimentando de todas as informações que a gente jogou? Como é que vai ser, né? Então, assim, é importante a gente ter esse olhar, tá? O que a gente está fazendo hoje? Aquela criança que está mexendo no celular o tempo inteiro ali, ela precisa de uma profissão, os bombeiros, cadê? Né? É importante também. E a gente está perdendo isso, a gente não está mais incentivando. Acho que a gente precisa de um olhar assim também. Tá, então, vamos ter mais assim produtos que a gente precisa de fato, mas olhando sempre nessa geração de valor, na jornada do que eu estou usando, para qual é o meu destino, o que eu vou ganhar com aquilo, qual é o resultado final desse desenvolvimento, né? Então, sempre com esse viés, tá? Trazendo, agregando, fazendo a tecnologia como de fato ela é, uma ferramenta, mas que eu não perca esse meu viés humano, esse meu senso crítico, que eu não consiga desviar disso, sabe? Que eu traga e agregue mais as pessoas. E que se for sempre utilizando essas ferramentas, né, essas inteligências artificiais e tudo, mas que eu não perca essa minha essência como humano. Tá, então era isso que eu queria passar para vocês. Tinha também o videozinho que a gente não vai conseguir rolar nesse momento hoje, mas estou aqui à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Gostaria de ouvi-los também. Gostaria que fosse mais uma conversa, uma troca. E é isso. Obrigada, viu, Renata? Eu não vou conseguir passar tudo, né? Sim, sabe? Infelizmente a gente não conseguiu passar tudo. Acho que de alguma forma a tela bloqueia, não sei porquê. Mas a palestra foi maravilhosa. Compartilhando Obrigada. aí um pouquinho do uso dessas ferramentas, o quanto elas são importantes. Eu acompanho uma mãe que ela faz uso desses aplicativos, que ela tem um filho que tem aquela diabetes, que é criança, né? Sim. E para ela não. Ela falou que para ela não ficar furando, ela faz uso do aplicativo, né?
ela já insere no braço dele, faz controle ali pelo celular. Ela disse que uma vez quase perdeu ele, porque antes tinha que ficar furando para medir, e agora não. O aplicativo, ele viabiliza isso, né, de acordar ela com alarme para dizer que a glicose dele está caindo no meio da noite. Então, Sim. isso eu acho que facilita a nossa vida hoje, né? Ela torna ela mais dinâmica. Mesmo que, infelizmente, ela ainda não estejam acessíveis a todos, mas a gente espera muito que se torne, né? Perfeito, exatamente. É isso mesmo. Tem algum comentário, né, Renata? Você se importaria de ler para mim, por Não, gentileza? posso ler sim. Obrigada. Tá aqui. É da Yudete. Ela falou que é muito importante essas falas. Ela falou que tem 61 anos e quando vai ao médico ou laboratório, ela vê os pais com o filho com o celular, entretendo os pais para que os filhos fiquem quietos no celular. Pois é. Então, é assim, a gente está vivendo disso, né? A gente tem que falar disso também, né? Por que que a gente não está falando? Né? O que está acontecendo? Mas e assim, da mesma forma que eles estão no celular, cadê ali o meu momento, né? Eu tô uma fila de banco, gente. As crianças não sabem mais o que é pegar fila. E é importante também você estar ali, você participar daquilo, porque isso não gera ali o que que eu vou fazer com aquela ansiedade, né? Então espera a minha vez. Olha como é importante esperar a vez, saber esperar a vez, né? Fala, Renata, desculpa, eu te cortei. Não, completando aqui o que ela falou, realmente, eu como pedagoga, eu bato muito nessa tecla com os pais, com filhos de amiga. Minha amiga tem um filho de 2 anos. Ai, mas ele não tem paciência. Eu falei, mana, como que ele só tem 2 anos? Você que é a mãe. Aí, para onde ela vai, para ela conseguir ficar no lugar, ela tem que dar o celular na mão dele. Não. Aí, tipo, cadê? Tipo, quando que ele vai criar essa paciência? A maioria dos pais, eu não levo porque fulano, que tem 3 anos, 4, 5 anos, não sabe esperar. Gente, por favor, vamos levar esses filhos para socializar um pouco. Ter aquele momento no parque com outras crianças. Eu sei que todo mundo trabalha, mas a gente tem que tirar esse momento também para ter aquele momento ali, sabe? É muito importante trabalhar isso, trabalhar a socialização dessa criança. Que adulto que ele vai ser? Pois é. Adulto que não sabe se comunicar. Hoje em dia, a nossa maior dificuldade é com a comunicação. Adultos estão dessa forma. Imagine uma criança que está se moldando. Perfeita a sua fala, perfeita. Porque comunicação é o maior problema das organizações, né? E voltando só um pouquinho, educar dá trabalho. Então ninguém quer, né? É difícil ouvir isso, mas é verdade, educar dá trabalho e a gente precisa ter esse trabalho para fazer uma educação correta, né? E ainda assim é correto para quem? É difícil entender isso, né? Mas o maior problema hoje das organizações e de tudo é comunicação. A gente se comunica hoje por emojis, gente. Né? Então, e as linguagens que os adolescentes utilizam hoje? É uma linguagem paralela. É complicado. E o Det está falando, e o Det, eu não estou conseguindo ver. Renata, por gentileza, você pode Claro, fazer. posso sim. Ela está complementando também. Ela disse que o filho gostava muito de utilizar videogame para auxiliar nas aulas de inglês. Isso aí. Então, essa cultura vem primeiro na família e quando vai para a escola, o profissional tem que observar, como você disse, investigar o que essa criança tem para contar da sua vida. Isso, exatamente. E até trazendo um ponto importante também, as editoras, né? E aí falando até de material didático, elas hoje investem, tá? A maioria delas, e isso estou falando de grandes, né? Eu até trabalhei na Santilana, que é a antiga moderna, né? Todo mundo já estudou com a moderna. Então, a Santilana, ela tem a moderna, tem a Richmond, né? E a Somos também, que é a concorrente da Santilana, mas todas elas já têm um aplicativo próprio de material didático. Então, a maioria do conteúdo, né, se não todo o conteúdo, ele já tem no aplicativo. Mas é difícil também você trazer essa cultura para dentro de casa, porque a gente está vendo a criança no celular e automaticamente, opa, ela não está estudando, ela está no celular, saia do celular. É difícil também a gente precisa mudar esse mindset, né, essa mentalidade de olhar e falar, olha, ele está estudando. Ele realmente está estudando? E aí trazer para ele, olha, você está no celular, mas você tem que estudar.
Então, assim, é complicado, né? Mas a gente precisa ter esse olhar, porque é um veículo de comunicação. Isso mesmo. A tua palestra, ela complementa muito a da Kelly, no que foi a primeira palestra do evento. Ela fala justamente isso, que nós temos que fazer a tecnologia aos nossos aliados. Entendeu? Perfeito. Ensinar ela. Com a minha filha eu faço isso, eu não tirei essas coisas de tela. Claro que ela tem acesso, mas eu acho que a gente tem que hoje monitorar, usar com cautela, criar hora, criar rotina, os hábitos, né? Aí um dia desses ela estava confusa com questões dos estados. Eu falei, poxa, eu aprendi isso antes da sua idade, eu já sabia. Eu falei, vamos estudar, mas vamos Sim. pesquisar. E eu coloco quando ela quer alguma coisa que eu quero instigar nela, não, você tem a internet, você pode fazer isso. Então vamos estudar, vamos assistir aqui um documentário sobre. Então já a gente vai incentivando isso, né? Essa busca, fazer ela ser o nosso aliado e não o nosso inimigo, porque é o que está acontecendo, né? As crianças elas estão muito dependentes de tela, mas são conteúdos assim, aqueles videozinhos rápidos que elas vão consumindo e vão, às vezes, aprendendo conteúdos que não são adequados. Exatamente. Exatamente. E trazer, tem o senso crítico, né? Aí entra o senso humano. O que eu estou fazendo ali realmente? Estou perdendo meu tempo? O que eu estou ganhando com aquilo? Né? Então, falar a importância do momento que eu tô ocioso. O que eu faço com aquele meu tempo? A gente acha que se conhece mais nesse momento, sabia? O que eu faço com esse pedacinho ali que me resta? Porque é tão difícil ter um tempinho. A gente está sempre na correria, né? Trabalho, é isso, passa de um lugar para o outro, faz uma reunião, vai para não sei o quê, dá atenção em casa. É difícil a gente ter um momento só nosso. E o nosso momento, que é tão precioso, é tão curtinho, a gente está ali passando, fazendo nada. Fazer nada é bom, tá, gente? Não vamos criticar o fazer nada, que fazer nada. Praticar o nadismo também é legal. Mas, assim, utilizar o tempo inteiro ali, será que é tão bom assim? Ficar ali só passando ali. Tô vendo. Aí tô vendo as pessoas maravilhosas, né? Fitness, uma onda fitness, nossa, uma onda daquele café com tanta coisa boa ali. Nossa, e vai passando, e vai passando, e vai passando. E o que eu tô fazendo para mim, de fato? Eu só tô vendo as pessoas felizes, pessoas malhando, eu mesma não tô malhando. Então, assim, eu preciso mesmo estar ali vendo aquilo, né? Trazer a tecnologia como veículo, né? Como ferramenta mesmo, como meio, né? Mas não como final, né? Ainda ter ali um pouquinho do humano. Sim, é muito importante. Às vezes eu estou fazendo isso, né? Eu deixo tudo de lado. Eu falo, minha filha, você quer ver um filme que a mãe assistia quando era na tua idade? E eram filmes que a gente só assistia na sessão da tarde. Ela fica perguntando, né? Aí eu coloco, agora a Netflix está com um catálogo assim dos filminhos antigos, gostosos, sabe? Vamos assistir. Aí ela, vou fazendo esse momento. É um momento que a gente tem para relaxar. A gente já trabalha muito com a pesquisa, com tela, com tudo. Eu tenho esse trabalho aqui com a Improdaut, mas eu também tenho meu trabalho na escola, então todo o tempo eu tenho que estar pesquisando, estudando. Então tem dias assim que eu falo para uma parceira minha, uma colega muito maravilhosa, a Josi, eu digo, mana, hoje eu vou sumir um pouquinho, tá? Depois eu vou responder com calma, porque eu preciso descansar, porque eu estou exausta. É difícil, né? Você está falando, eu estou lembrando de como era o final de semana, assim, na casa dos meus pais. Também sou filha de educadores, né? Eu também fiz pedagogia, eu adoro a área da educação, sou suspeita. Uma das minhas formações eu amo, né? A área da educação, eu sou muito da educação continuada. E eu lembro que final de semana era mesa, meus pais, né? Os 4 filhos, que nós somos em 4, e aquele cheiro de mimeógrafo. Gente, agora eu fui para um lugar muito nostálgico aqui, mas era assim, meus pais tal, e meu pai sempre falava, mamãe está corrigindo prova. E aí, aquele cheiro de mimeógrafo, a gente não podia falar. Mas então, assim, é interessante, né? E o que a gente faz no final de semana, né? A gente não tem mais. Às vezes a mesa hoje em dia é vazia, né? E as telas ali estão cheias. É isso, Sara, eu também cresci dessa forma. Mas muito obrigada. Antes que encerre aqui o nosso tempo, que falta só uns minutinhos, Obrigada. eu quero muito te agradecer. Foi uma palestra muito incrível, muito maravilhosa. Obrigada, filtrei muita coisa assim, com aprendizado, assim como creio que todos que estão aqui conosco, tá bom? Quero agradecer também a disponibilidade de todas as pessoas, as mais de 29 pessoas que estão aqui conosco nessa tarde de sexta, tá bom? Obrigada pelo pelo vocês amanhã. Hoje é a nossa última palestra com a Sara, mas amanhã tem mais, tá bom? Espero você também, Sara. Com certeza, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Um prazer de verdade estar aqui. Foi uma grande honra para mim.
E uma última frasezinha, que sejamos humanos em cada linha de código, em cada produto, em cada inovação. Obrigada, gente. Fico à disposição de vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Boa Tchau, tarde. tchau, gente.